Fala, torcida vascaína! Sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Hoje o papo tá quente, cheio de novidades sobre a preparação do time, o mercado da bola e, claro, o caminho do Vasco na Copa Sul-Americana. Então já se acomoda? Aí porque tem muita coisa pra gente debater. Para começar, vamos falar da semana de preparação, porque a estreia no Campeonato Brasileiro tá batendo na porta. No próximo domingo, dia 30 de março, o Vasco entra em campo contra o Santos em São Januário e a expectativa é enorme para ver como o time vai iniciar essa caminhada. Além disso, a equipe segue ajustando os últimos detalhes antes das estreias na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O técnico Fábio Carille e sua comissão técnica têm focado bastante na parte física, até porque as competições vêm em sequência e ninguém quer ver jogador desgastado logo no início da temporada. Inclusive, essa semana, o Vasco deve realizar mais um jogo-treino para testar algumas formações e dar ritmo aos jogadores. Falando em elenco, tem retorno importante acontecendo. Felipe Coutinho voltou a treinar com o grupo. E agora a dúvida é se ele terá condições de entrar em campo já na estreia contra o Santos. E olha que o jogo promete, porque Neymar já declarou que estará 100% pronto para a partida em São Januário. Será que teremos um duelo de craques, Coutinho de um lado e Neymar do outro? Isso pode ser aquele empurrão que falta para Coutinho recuperar seu melhor futebol e reviver os bons tempos de Barcelona e Liverpool. Além dele, Adson, Estrela e TT também voltaram a treinar, o que reforça o time para o início do Brasileirão e para a estreia na Sul-Americana. Agora, sobre o mercado da bola, ontem surgiu uma informação que mexeu com o torcedor vascaíno: a possível contratação do atacante Daverson. Sim, o Deivinho, atualmente no Atlético Mineiro, pode estar no radar do Vasco. A informação veio à tona depois que o técnico Cuca do Galo comentou que o clube recebeu consultas e propostas pelo jogador. O Fortaleza já teria até feito uma oferta oficial, mas parece que o Vasco entrou na jogada. E o detalhe que chama a atenção é que Daverson já declarou publicamente seu amor pelo Vasco, o que para muitos torcedores pesa bastante na hora de avaliar uma possível contratação. Ele tem experiência internacional, já jogou na Espanha e fez história aqui no Brasil, inclusive marcando o gol do título da Libertadores do Palmeiras. Aos 33 anos, ainda tem lenha para queimar. E se o Vasco quiser contar com ele, precisa agir rápido, porque a janela nacional de transferências fecha no dia 12 de abril. A diretoria também segue de olho em outras posições. A ideia é trazer pelo menos 3 reforços, um lateral esquerdo, um volante e um centroavante. Além de Daverson, o Vasco tem monitorado jogadores de clubes paulistas e mineiros, então a tendência é que essa semana traga mais novidades sobre possíveis contratações. E para fechar, vamos falar de Copa Sul-Americana. Ontem rolou o sorteio e o Vasco conheceu seus adversários na fase de grupos. O Gigante da Colina caiu no grupo G, ao lado de Lanús Argentina, Puerto Cabello Venezuela e Melgar Peru. A estreia já tem data dia 2 de abril contra o Melgar fora de casa. E olha só, não vai ser uma estreia fácil porque o time peruano tem altitude a seu favor, o que sempre complica a vida dos brasileiros. Além disso, o Melgar vem embalado liderando o campeonato nacional e mostrando que pode ser uma pedra no sapato. O Lanús, cabeça de chave do grupo, é um velho conhecido do Vasco. Os dois times já se enfrentaram na Sul-Americana de 2007 e na Libertadores de 2012, quando o Vasco levou a melhor em um jogo emocionante decidido nos pênaltis. Atualmente, o Lanús ocupa a 6ª colocação no campeonato argentino e deve ser o principal adversário do Vasco na disputa pela liderança do grupo. Já o Puerto Cabello da Venezuela é o time menos tradicional do grupo. Fundado em 1911, só se profissionalizou em 2014 e ainda busca seu primeiro título nacional. No entanto, isso não significa que o Vasco pode relaxar. Em competições internacionais, qualquer descuido pode ser fatal, então o time precisa entrar ligado do início ao fim. O calendário da fase de grupo será apertado com jogos entre abril e maio. Depois da estreia contra o Melgar, fora o Vasco recebe o Puerto Cabello em São Januário e na sequência também joga em casa contra o Lanús. Depois encara 2 jogos fora, primeiro contra o Puerto Cabello e depois contra o Lanús, antes de encerrar a fase de grupos em casa diante do Melgar.
Essa sequência pode ser favorável, já que o time decide a classificação em São Januário, contando com o apoio da torcida. O Vasco entra na competição com favoritismo dentro do grupo, mas não pode se acomodar. O objetivo é, claro, buscar a classificação em primeiro lugar, garantindo uma vaga direta nas oitavas de final e evitando a repescagem contra um time eliminado da Libertadores. Além do prestígio esportivo, a Sul-Americana também oferece premiação a cada vitória, então garantir bons resultados pode ajudar financeiramente o clube que segue em recuperação econômica. E aí, torcedor vascaíno, como você vê essa estreia na temporada? Acha que o Vasco tem elenco para brigar forte no Brasileirão e nas competições internacionais? O que acha da possível chegada do Daverson? Comenta aí e vamos debater além do desafio dentro de campo. A Sul-Americana traz também um impacto importante para a imagem do Vasco no cenário internacional. Depois de anos sem disputar um torneio continental de peso, o clube tem a oportunidade de voltar a ser protagonista e, quem sabe, brigar pelo título. A torcida sonha com essa conquista, até porque o Vasco tem um histórico de sucesso fora do Brasil, com a Libertadores de 1998 e a Mercosul de 2000. Mas a caminhada não será fácil e cada detalhe pode fazer a diferença. A preparação física será fundamental. O elenco precisa estar bem condicionado para aguentar a maratona de jogos, especialmente porque o Vasco não pode se dar ao luxo de perder jogadores por lesão. No início do ano, o time sofreu com problemas musculares em jogadores importantes como Felipe Coutinho, João Vitor e Paulinho Paula, e o objetivo da comissão técnica é evitar que isso se repita. O próprio Carille já destacou que o foco, neste momento, está no equilíbrio físico do time para que a equipe consiga manter um bom nível de atuação ao longo da temporada. E por falar em reforços, além da possível chegada de Daverson, o Vasco segue monitorando o mercado em busca de um lateral esquerdo e um volante. Algumas consultas já foram feitas a clubes brasileiros e estrangeiros, mas a diretoria trabalha com cautela para não errar nas contratações. O ideal é trazer jogadores que cheguem para assumir a titularidade e elevar o nível da equipe, principalmente porque a competição no Brasileirão será intensa e qualquer vacilo pode custar caro. Outro ponto que merece atenção é a estratégia para os jogos fora de casa na Sul-Americana. Historicamente, o Vasco tem dificuldades jogando como visitante e os números comprovam isso. Em edições passadas, a maioria das derrotas do time no torneio aconteceram longe de São Januário. Por isso é essencial que o Vasco consiga pontuar fora de casa, especialmente contra adversários teoricamente mais fracos, como Puerto Cabello e Melgar. Se conseguir pelo menos um empate nesses confrontos e garantir as vitórias em casa, a classificação para as oitavas de final fica bem encaminhada. E não podemos esquecer do Campeonato Brasileiro, que será outra prioridade para o Vasco. A estreia contra o Santos será um termômetro importante para entender o nível da equipe e como o time pode se comportar diante dos principais adversários. A torcida espera um Vasco competitivo capaz de brigar na parte de cima da tabela e, quem sabe, garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. A grande questão é como o Carille vai administrar o elenco para dar conta de todas essas competições. Rodar o time será inevitável, mas isso precisa ser feito com inteligência para não comprometer o desempenho nem no Brasileirão, nem na Sul-Americana. A profundidade do elenco será testada e jogadores que hoje não estão entre os titulares terão que mostrar serviço quando forem chamados. No fim das contas, o Vasco tem pela frente um ano promissor, mas também cheio de desafios. A torcida está animada e confiante, mas sabe que o time precisa corresponder dentro de campo. Agora é esperar a bola rolar e torcer para que essa temporada seja marcada por grandes momentos e, quem sabe, por mais um título internacional para a galeria do Gigante da Colina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os torcedores vascaínos estão em suspense. O nome de Dimitri Payet, craque francês que chegou ao Vasco da Gama com grande expectativa em 2023, está novamente no centro das atenções. Os rumores de sua saída do clube têm se intensificado e a grande pergunta que paira no ar é: o que vai acontecer com o camisa 10?
A pressão sobre o jogador aumentou e, com isso, surgem especulações sobre seu futuro no Brasil. Payet chegou ao Vasco como uma estrela internacional, sendo recebido com festa e homenagens, e conquistou a torcida logo de cara, com gols e assistências memoráveis. No entanto, o cenário parece ter mudado. Lesões, uma fase instável e até mesmo críticas por parte de alguns torcedores colocaram o francês em uma posição delicada. Mesmo com números impressionantes, o vínculo entre Payet e o clube tem se mostrado cada vez mais incerto. Há quem diga que o jogador não está mais feliz no Rio de Janeiro, e isso poderia motivar uma mudança. O jogador, por sua vez, sempre deixou claro que sua decisão de vir ao Brasil não foi financeira, mas sim movida pela paixão pelo futebol. Ele já declarou que escolheu o Vasco por amor ao esporte e não pelo dinheiro. Isso fez com que sua chegada fosse vista como um grande gesto de comprometimento. Contudo, a realidade do futebol é impiedosa e a constante adaptação ao Brasil, o desgaste das lesões e as dificuldades de encaixe no estilo de jogo do time podem ter sido um fator crucial para que Payet repensasse sua permanência. Nos bastidores, especula-se que o francês poderia considerar a saída já na janela de transferências de meio de ano. As conversas com a diretoria, incluindo o presidente Pedrinho, parecem ter dado uma nova perspectiva ao jogador. Mas o fato de ele estar isolado do elenco em alguns momentos alimenta ainda mais a incerteza. A chegada de Philippe Coutinho, um ex-companheiro de grande renome, pode ter dado um novo ânimo ao jogador, mas as questões pessoais e profissionais de Payet são cada vez mais discutidas. Será que Payet permanecerá no Vasco até o final do seu contrato, em 2025? Ou será que o desejo de buscar novos desafios e um ambiente mais favorável o levará a dar um novo rumo à sua carreira? Uma coisa é certa, o futuro do jogador francês no Vasco está longe de ser decidido e a expectativa para os próximos meses é enorme. O que a torcida vascaína pode esperar desse ícone do futebol mundial? A resposta, por enquanto, está envolta em mistério. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.